Olá, concurseiros! Eu sou o professor Petrônio Castro, da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil, e é com muito prazer que eu estou aqui hoje para resolver questões de provas anteriores da banca IBFC. Tá? Questões de conhecimentos específicos para concursos de agente administrativo, assistente administrativo, até mesmo analista administrativo, administrador de empresas. As questões servem para todos esses concursos, principalmente o assistente administrativo e o agente administrativo. As provas de nível médio da banca IBFC, dependendo, seja qual for o concurso, ela tem usado mais ou menos o mesmo programa. 99% igual. O IBFC ele realizou muitos concursos, organizou muitos concursos da EBSER, Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que faz concurso para os hospitais universitários federais pelo Brasil afora. Então, ela utiliza aquele mesmo programa. Então, não importa se você está diante de uma aula do IBFC, se você vai fazer um concurso que é da Bahia, é do Pará, é da EBC, é de Manaus, não importa de onde é, de São Paulo, do Rio, não importa. É para nível médio ou para superior da área administrativa? Então pronto, essa aula ela vai ser muito importante para você. A banca IBFC é uma banca estranha. Ela coloca um programa, mas ela cobra muitas coisas fora do programa, tá? Nessa aula eu tentei não fazer isso, nesta videoaula. Mas em uma próxima videoaula que nós vamos liberar para questões de IBFC, eu vou colocar várias questões para mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês o programa do concurso oficial e vou mostrar as questões que estão fora do programa, mas elas não são anuladas. Eu já tenho muita experiência com esse tipo de concurso, eles não anulam. Por isso que o nosso curso online da Loja do Concurseiro, que você pode encontrar em lojadoconcurseiro.com.br, ele é baseado não só no programa quadradinho, e sim nas provas. Há poucos meses mesmo agora, no mês de janeiro, teve uma prova do IBFC com a metade da prova fora do programa. Então, o nosso curso já está preparado para que você veja esses assuntos também, tá bom? E com muita questão de prova do IBFC. Tem um módulo lá, por exemplo, que são mais de 300 questões do IBFC só comigo, só da parte de conhecimentos específicos. Mas vamos começar, que concurseiro não perde tempo. Aproveitar aqui para dizer para vocês, até porque eu estou gravando este vídeo aqui em especial para o pessoal da Bahia e das outras cidades, para aqueles concurseiros que vão fazer o concurso da Empresa Baiana de Águas e Saneamento, Embasa. Saiu o edital. Nesse concurso aqui nós temos o valor da minha matéria, o valor do conhecimento específico é muito alto, pessoal, muito alto, tá? Então são 40 questões, enquanto do conhecimento básico são só 30, e essas 40 questões, elas têm peso 1,5, ou seja, vale 60 pontos. Então, enquanto esse conhecimento específico vale 60 pontos, o conhecimento básico só 30. Se você vai fazer um outro concurso e está assistindo esse vídeo aqui no YouTube, tá? Aproveita as questões que vai ser muito útil para você. Vamos lá, o pessoal da Bahia aí, o pessoal do Piauí, o pessoal do Ceará, porque não se enganem não. O povo hoje universalizou, né? Então hoje o pessoal mora na cidade vizinha, mora na outra capital vizinha, vem fazer a prova. Mas aqui em especial para o povo aí da Bahia, vamos fazer esta videoaula aqui para o concurso da Embasa. Bem, é dessa forma que eu vou resolver aqui, que normalmente eu resolvo em todas as minhas videoaulas. Eu praticamente dou a matéria de novo, fica super legal, pelo menos a gente tem tido um bom feedback, um bom retorno aí do pessoal de likes, tá? Aproveita e não deixa de se inscrever no nosso canal da Loja do Concurseiro. Neste canal tem muita videoaula minha, tem um aulão maravilhoso que eu gravei para a UFPA, Universidade Federal do Pará, só sobre gestão de pessoas, tá, pessoal? São 40 questões, tá? Então não deixa de assistir, é maravilhoso, tá? E vale a pena você, inclusive, baixar o caderno de questões, tá bom? E não esquece de deixar um like aí, se você gostar, ou um dislike se não gostar. Mas se deixou um dislike, deixa um comentário para eu saber por que eu não estou agradando. Tá, pessoal? Vamos começar. Então, a primeira questão aqui, prova do IBFC de 2013 para assistente administrativo, leia a sentença e preencha a lacuna identificando a alternativa correta. O que diz a questão? Ele deixa uma lacuna e diz o seguinte: é o direito legal, tá, pessoal? É o direito legal que os chefes e gerentes têm de dirigir ou comandar o comportamento dos integrantes de sua equipe, chamados subordinados,
colaboradores ou funcionários, dependendo do tipo de organização. Ele quer saber se esse conceito é o conceito de hierarquia, de autoridade, de gestão de recursos humanos ou de gestão de produção. O direito legal é o direito que está previsto em norma, que os chefes ou gerentes têm de dirigir ou comandar o comportamento dos integrantes de sua equipe. Em algumas empresas são chamados de subordinados, em outras de colaboradores, que é algo mais moderno, ou até mesmo de funcionários. Esse direito legal, tá? Eu, por exemplo, eu comando, faz de conta, eu comando uma equipe com 20 engenheiros, mas eu nem sou engenheiro, mas eu sou filho do dono da empresa. E eu sou o chefe da engenharia e acabou e ponto final. Eu tenho um direito. E esse direito ele não é decorrente da minha formação. Esse direito é decorrente, ele é um direito legal. Na estrutura organizacional da empresa, eu ocupo o cargo de chefe da engenharia. Então, esse direito legal que o chefe ou gerente tem de dirigir ou comandar o comportamento das pessoas, da sua equipe, como é que se dá o nome, pessoal? Na verdade, a grande questão aqui não é hierarquia, autoridade, nada disso. A grande questão aqui que está em jogo é isso aqui, ó, hierarquia versus liderança. Essa banca, ela adora jogar com essas palavrinhas. Aqui ela até bobeou e não colocou liderança. E a resposta ou é hierarquia ou é liderança. Vamos revisar isso aqui antes de eu marcar, tá? Antes de eu marcar para você mesmo ir aprendendo. O objetivo aqui não é marcar certo ou errado, é fazer com que você aprenda, para que quando você chegue no dia da prova, tá, você não erre nada. Olha só, o que vem a ser autoridade? É a autoridade formal. O que quer dizer autoridade formal, tá? Então, pessoal, autoridade formal se refere ao direito legal que os chefes ou gerentes têm de influenciar o comportamento de seus subordinados, bem como de utilizar ou comprometer os recursos organizacionais, tá? Então, a resposta à nossa questão já está ficando clara, né? Então, a autoridade ou a autoridade formal, que é a mesma coisa, é o direito legal que os chefes têm de influenciar o comportamento de seus subordinados. Esse poder, ele existe em função do cargo, não é em função dos conhecimentos que ele tem. Como eu falei para vocês, eu não sou engenheiro, eu tenho só nível médio, mas eu sou filho do dono da construtora e eu sou o chefe da engenharia e acabou. O cargo que eu tenho é chefe da engenharia, chefia da engenharia. Então, o poder existe em função do cargo e torna possível a tomada de decisões sobre o trabalho de outros integrantes. Por outro lado, pessoal, e a liderança? Porque muitas vezes a questão fica brincando com essa história, tá? Então, preste atenção que a autoridade, tá? Ele tem o aspecto formal e a liderança tem aspectos informais. Liderança, vou já ler. Olha para mim aqui, bora focar aqui. Liderança, pessoal, liderança tem a ver com influenciar pessoas. Não é algo que está na lei. Tá? Muitas vezes o comandante, por exemplo, de um time de futebol, legalmente é o capitão. Então o capitão é o cara, é o chefe, vamos dizer assim. Mas nem sempre o capitão é o líder. Líder é aquele que influencia as pessoas, que através das suas ações, das suas palavras, ele consegue fazer com que as pessoas realizem determinadas tarefas, sigam determinado caminho, ok? Então o conceito de autoridade, que é a mesma coisa que a autoridade formal, que surge em função das normas internas da empresa, tá? Do cargo, não pode ser confundido com o conceito de liderança, porque liderança envolve aspectos informais. Vamos relembrar aqui o que vem a ser liderança. Liderança pode ser definida como a capacidade de influenciar, a palavra-chave aqui, influenciar pessoas. Falou em liderança, associa a influenciar pessoas. Então, liderança é a capacidade de influenciar o comportamento de outra pessoa através da adesão da mesma a um princípio, a uma meta ou a uma determinada missão. Tá? Então, influenciar o comportamento de outra pessoa. Portanto, a liderança, ela não parte do uso da sanção. Não, nada de sanção. Eu mando, faz isso, senão eu te demito. Eu mando, senão chega, senão eu vou te contar o teu ponto. Não, não é isso. A liderança, isso aí é chefia.
O papel da chefia, tá? A chefia, ela tem a atividade de direção. A atividade que eu digo, pessoal, é a função administrativa de direção. Existem 4 funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. A chefia, ela tem na mão dela a direção. Nada mais é do que ela interpretar os planos, tá? E para que a equipe ela possa fazer da maneira correta. Então, e ele pode se utilizar da sanção como mecanismo de convencimento. Então ele convence, mas pode ser da base da sanção. Tem muitos chefes que ao mesmo tempo são líderes, tá? Não vai criar confusão, mas nem sempre o chefe ele é um líder. A liderança, envolve habilidades e capacidades interpessoais inerentes às relações humanas. A gente sempre diz que a liderança são relações complexas, tá? Tá? Então, vamos lá, vamos voltar então aqui para a nossa questão, para terminarmos a primeira. Nesta nossa videoaula, nós vamos resolver 10 questões de BFC, mas sempre revisando a matéria, sempre comentando, tá bom? Então, de novo aqui, preencha a lacuna, é o direito legal que os chefes ou gerentes têm de dirigir ou comandar o comportamento dos integrantes de sua equipe, chamados subordinados, colaboradores ou funcionários. Dependendo do tipo de organização, a resposta aqui só pode ser, né, pessoal? Autoridade. Não é hierarquia, tá? Quando a gente for resolver algumas questões, de repente alguma videoaula, ou se você é aluno da Loja do Concurseiro, você procura lá a aula sobre estruturas organizacionais, que você vai ver o conceito de hierarquia, tudo isso. Gestão de recursos humanos, não é isso, gestão de produção. Esse direito que se tem de dirigir, de comandar, de mandar nas pessoas, nada mais é do que a autoridade. Vamos para a questão de número 2. A questão número 2, ela é ainda sobre o mesmo tema. Também caiu em 2000, que essa aqui caiu em 2014, também uma questão do IBFC, tá? Concurso de hospitais universitários, tá? Durante o processo de organizar, surge a necessidade da criação de figuras de autoridade, chefes, gerentes, coordenadores e assim por diante. Sobre autoridade, conceitos e considerações, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Então vamos lá. Eu acredito que nós já temos condições de responder essas perguntas sem ter que voltar na teoria. De maneira formal, tá? A autoridade é o direito legal das figuras de autoridade em um determinado nível de dirigir ou comandar o comportamento de pessoas que estão nos níveis inferiores sob sua responsabilidade. Perfeito, né, pessoal? Esse acabamos de ver. A autoridade é o direito legal de mando, é o direito legal de comando, tá? Então, perfeito. Se as pessoas estão sob a minha responsabilidade, eu tenho autoridade sobre elas. Sempre vai haver uma relação direta de autoridade e responsabilidade. Numa cadeia hierárquica, quanto maior a autoridade, maior a responsabilidade. Quanto menor a autoridade, menor a responsabilidade. Outra, bora analisar agora o item 2. A autoridade é a contrapartida da responsabilidade. Acabei de falar isso. É a contrapartida. Uma vez que o gerente tem responsabilidade pelo desempenho de determinadas pessoas, as organizações lhe dão autoridade sobre elas. Essa é a lógica. Como eu sou responsável? Eu sou um gerente de vendas. Eu tenho 30 vendedores sob meu comando. Mas, na verdade, é porque eu sou responsável. Eu sou cobrado pelas metas. Eu sou cobrado pelo trabalho delas. Então, se a responsabilidade é minha, a autoridade me é concedida. Perfeito aqui. Existe uma contrapartida da autoridade com a responsabilidade. Por último, autoridade também significa ter poder para utilizar recursos organizacionais. Pessoal, até aqui está perfeito, porque também significa utilizar recursos organizacionais, utilizar as máquinas, utilizar as pessoas, utilizar o dinheiro. Só que olha o que ele diz, sem limites pré-estabelecidos. Claro que não, pessoal. Só quem não vai ter esses limites, e olhe lá, é a alta cúpula, a alta direção da empresa, tá? Claro que eu sou o gerente de investimentos. Eu tenho autoridade
para fazer muita coisa, responsabilidade, mas eu tenho os meus limites, são estabelecidos limites para cada um. Está errada esta aqui. 1 e 2 estão corretos, não é isso? 1 e 2 estão corretos, aqui nós temos a letra A, não é isso, pessoal? Apenas as afirmativas, 1 e 2 estão corretas, tá bom? Vamos seguir. Antes de seguir, só relembrando, entra lá no site, se você gostar, tem dessa videoaula, a parte de conhecimento específica para o concurso da Embasa, eu ministro praticamente toda, exceto de citações, que é um outro professor, mas também muito bom, com muitas questões, tá? Nós temos o curso completo e temos também o curso do conhecimentos específicos, que, como eu já falei para vocês, vale nessa tua prova aí muito, pessoal. Vale 60 pontos, vale 60 pontos, enquanto conhecimentos gerais vale apenas 30. Vale a pena, enquanto antes, é bem complexo esse programa, enquanto antes você se matricular, melhor. Você não vai encontrar no mercado, nem no YouTube, nem apostila, nada direcionado para o IBFC. IBFC e AOCP só aqui na Loja do Concurseiro, porque eu me especializei nisso, tenho uma equipe trabalhando para mim, pesquisando cada vez mais, descobrindo de onde são tiradas as provas. Quando eles colocam coisa de fora, a gente adiciona ao curso, é algo realmente nota 10. Tá? Procura lá no site lojadoconcurseiro.com.br esta imagem, tá? Que é a área dentro, clica nesta imagem que você vai encontrar vários cursos online para esse concurso. Todos eles incluem uma apostila em PDF, tá bom, pessoal? Vamos seguir, tá? Vamos para a nossa questão de número 3. A número 3, também do IBFC, todas são do IBFC, mas nunca é demais ficar relembrando, tá? A disposição da autoridade em níveis chama-se hierarquia ou cadeia de comando. Pronto, se você tinha dúvida, agora há pouco eu falei para vocês, lá na aula, se você é aluno, vai lá na nossa aula que você encontra o conceito de hierarquia. Pronto, eu não ia falar, porque não vinha ao caso, mas já que ele citou no próprio enunciado da questão o que é hierarquia, pronto. Hierarquia é a disposição da autoridade em níveis. Então temos várias pessoas da empresa, várias pessoas têm autoridade, mas umas têm autoridade mais que a outra. Tem níveis superiores de autoridade, níveis superiores de direção. Então, essa organização, essa disposição da autoridade em níveis, em camadas, é que se chama hierarquia ou cadeia de comando. Tá? Não é sobre isso a questão, mas é um conceito que você pode adicionar aí, tá bom? Sobre o tema, leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. Se você ainda não baixou essas questões aqui em PDF, vai aqui na descrição do vídeo que tem um link, pessoal. Você baixa em PDF para você acompanhar a aula, tá bom? Então, vamos seguir aqui. Marque, ele quer que eu faça essa análise aqui e que eu julgue os itens. Pessoal, eu vou ler todos, porque aqui nós vamos abordar um novo conceito, que é o conceito de amplitude de controle, tá? Que também é conhecido como amplitude de comando, tá? Essa questão eu trouxe para dar essa dica para vocês. Vou ler todas, depois eu vou explicar e a gente volta para ver se a gente aprendeu. Olha o que diz o item 1. O número de pessoas subordinadas a um gerente define sua amplitude de controle ou amplitude de comando. A amplitude de comando, que é a mesma coisa que amplitude de controle, sempre é padronizada. O número de pessoas que trabalham para cada gerente é igual em todas as organizações. O que vocês acham, pessoal? Em todas as empresas, em todas as organizações, o número de pessoas que trabalham para cada gerente é igual? Será que numa loja um gerente controla o mesmo número de vendedoras que na outra loja? Mas vamos seguir, calma lá. A organização que possui uma estrutura organizacional achatada, vamos já falar disso, possui um grande número de subordinados por chefe e um pequeno número de chefes. Pessoal, antes de responder tudo isso, já chamei a atenção para vocês, já sabem do que se trata, vamos relembrar isso na próxima tela que eu trouxe um esqueminha para que você não erre na prova. Pessoal, todas as empresas, tá? Vamos dizer assim, tem chefes, tem subordinados. Cada chefe comanda uma quantidade de subordinados. É óbvio que dentro da mesma empresa tem vários chefes. É quase impossível todos os chefes comandarem a mesma quantidade de subordinados. Primeiro fato é esse. Outra coisa, em algumas empresas, um só chefe comanda 100 pessoas.
Em outras empresas, um chefe comanda apenas 2, 3 pessoas. É aí que vai surgir a ideia de organizações que têm estrutura organizacional achatada. Achatada é quando eu tenho um chefe e um monte de subordinado. É como se formasse uma pirâmide bem baixinha assim. Agora, quando eu tenho vários chefes, poucos subordinados para cada um, ela fica mais vertical, mais aguda, mais alta, que é como a gente vai chamar, aguda ou alta, tá bom? Então, amplitude de comando ou amplitude de controle diz respeito à quantidade de subordinados que um gerente comanda, tá bom? Que um gerente comanda. Isso vai depender muito da complexidade do trabalho, do estilo de organograma, de estrutura organizacional da empresa. Vai depender de vários fatores que não é o caso da abordagem dessa questão. Vamos relembrar aqui, para a gente voltar para a questão. Eu acho que vocês já entenderam, já vão até marcar correto. Não custa nada fazermos a leitura para que você fixe bem direitinho. Amplitude de comando, ou também conhecida como amplitude de controle. Vamos lá, o que é amplitude de controle? É a quantidade de pessoas subordinadas a um gerente. Pronto, acabou. A quantidade de pessoas subordinadas a um gerente. Isso é amplitude de controle ou amplitude de comando, tá? Desse gerente. Então, a quantidade de pessoas subordinadas a um gerente define a amplitude de controle do gerente. Eu pergunto, João, qual é a tua amplitude de controle? Ele me responde, 20. Ei, José, qual é a tua amplitude de controle? 4. O que eles estão me respondendo? Quantas são as pessoas subordinadas a ele? Quando você pergunta para alguém quanto é a amplitude de controle, tá, pessoal? Ele está te respondendo, na verdade, quantas pessoas tem subordinadas a ele, tá bom? Olha só, a amplitude de controle é uma informação extremamente importante e óbvia. A amplitude de controle, normalmente, não é padronizada. Todas as empresas do Brasil, elas têm uma amplitude 10, ou seja, um gerente só comanda 10, certinho. Claro que não. Normalmente não é padronizada, não é. Essa quantidade varia entre as organizações. Definir. Isso aqui é menos importante, mais importante é o conceito. Mas definir amplitude de controle é outra decisão importante no processo de organizar a estrutura organizacional. Porque envolve a quantidade de pessoas que o gerente consegue administrar de forma eficaz. Quando você está desenhando a empresa, fazendo o desenho organizacional, o organograma, criando as regras, os fluxogramas, tudo, uma das coisas que você vai ter que fazer nessa atividade de organização é calcular a amplitude de comando. É extremamente importante. Se você não fizer isso com muita competência, a sua empresa pode não ter o rendimento correto. Porque tem que ter um comando adequado. Muitas vezes é tranquilo um engenheiro comandar 100 peões de obra, mas um médico muitas vezes não é tão simples ele comandar tantos profissionais da área de saúde, tá? Então essa definição é extremamente importante. Existem 4 funções administrativas: planejamento, organização, direção e controle. Isso aqui tem a ver com organização, tá bom? Vamos voltar aqui para nossa... tem até um desenho aqui. Desculpa, para mostrar para vocês o que seria uma estrutura, visualmente, uma estrutura aguda ou alta, e o que seria uma estrutura achatada. Pelo próprio desenho aqui, pessoal, você percebe, olha, a estrutura achatada aqui, olha, temos aqui, por exemplo, a presidência, comanda 3 pessoas, e olha só, este aqui comanda 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, bem achatada. Já esse aqui não, tem um chefe, tem outro, já vai ficando mais aguda, mais alta, tá bom? Então, quando é uma estrutura aguda, alta, um chefe não tem tantos subordinados. E numa estrutura achatada, cada chefe tem muitos subordinados. Achatada, bem achatadinha, um e um monte embaixo. Achatada, um chefe tem muitos subordinados. Já aguda ou alta, um chefe tem poucos subordinados. Então, vamos seguir. Vamos voltar agora e vamos julgar essas questões, tá? Da prova do IBFC. Leia as sentenças abaixo e assinale a alternativa correta. O número de pessoas subordinadas a um gerente define sua amplitude de controle ou amplitude de comando. Perfeito. O número de pessoas subordinadas a um gerente é o conceito de amplitude de controle ou amplitude de comando. Ok.
Amplitude de comando sempre é padronizada, já está errado, porque geralmente não é padronizada. O número de pessoas que trabalham para cada gerente é igual em todas as organizações. Claro que não é igual. Normalmente, na verdade, é diferente em todas as organizações. Então, esse segundo está errado. A organização que possui uma estrutura organizacional achatada, bem baixinha, possui um grande número de subordinados por chefe e um pequeno número de chefes. Perfeito. Esse é o conceito, essa é a ideia. Se ela tem uma estrutura organizacional bem achatada, ela tem um grande número de subordinados, tá? Para cada chefe, por chefe. Logo, tem um pequeno número de chefes, tá bom? Então, 1 e 3. 1 e 3 estão corretas, tá bom? 1 e 3 estão corretas. Temos aqui a nossa letra B de bola. 1 e 3, tá? A gente já viu todos aqui, o número de pessoas, aqui é a repetição. Apenas as afirmativas. 1 e 3 estão corretas. Vamos para a questão de número 4. Prova de 2015 do IBFC. Tá? Para nível médio, para assistente administrativo. Muitas vezes eu coloco questões de analista administrativo, não tem problema nenhum. Tá? Não é o caso dessa aula, não coloquei nenhuma. Funções, pronto, agora vamos relembrar, tá? Eu aproveito a aula, na verdade, as questões, para rever a matéria, tá, pessoal? Para rever a matéria, tá? Por isso que eu não posso colocar tantos vídeos no YouTube, senão acaba todo o nosso curso, né? E aí o professor vai viver como, né? Mas não se preocupem que eu vou liberar vários vídeos aí para ajudar vocês nessa caminhada rumo à aprovação. Mas o ideal mesmo é você adquirir o curso. Mas vamos seguir aqui. Funções organizacionais, tá? Cuidado, porque existem funções administrativas, que só hoje aqui eu já falei várias vezes, as funções administrativas são planejamento, organização, direção e controle. São 4 e ponto final. Planejamento, organização, direção e controle não é objeto desta videoaula de hoje. Mas tem um outro vídeo aqui no nosso canal, chamado 14 questões do IBFC, que eu falo vários. Eu gravei naquela época para a EBSE, mas serve para o concurso, todos os concursos do IBFC, e você pode assistir que eu falo muito das funções administrativas. É bem legal também, tá bom? Então, mas vamos continuar aqui. Só que funções organizacionais é diferente de funções administrativas, tá? Funções organizacionais são tarefas especializadas que contribuem para a empresa realizar seus objetivos. Todas as empresas têm praticamente as mesmas funções. É verdade, da loja do concurseiro, tá, pessoal? Aí tem o pessoal do financeiro, o pessoal do administrativo, o pessoal do marketing. É isso. Todas as empresas têm praticamente as mesmas funções organizacionais. Mesmo que, às vezes, elas estejam acumuladas em um só departamento. Às vezes é uma empresa pequena. A dona, ela é tudo. Ela é produção, ela é marketing, ela é financeiro, ela é tudo. Abaixo estão descritas essas funções nas alternativas. Assinale a alternativa que não condiz com uma dessas funções. Produção, marketing, finanças, recursos humanos, redes de internet. Qual dessas alternativas não é uma função organizacional? Pessoal, funções organizacionais é marketing, é produção, é financeiro. Bora relembrar aqui, tá muito fácil essa questão, mas vamos relembrar aqui o assunto, tá bom? Fica bem melhor para você. Então, presta bem atenção. Funções organizacionais, tá? As funções organizacionais são as tarefas especializadas que as pessoas e os grupos, equipes, executam para que a organização consiga realizar seus objetivos. As funções mais importantes de uma organização são, aqui eu tirei do livro do professor Hidalberto Chiavenato, ou Chiavenato, como queiram. Tá bom? Então, é um livro muito bom, mas concurseiro é bom ter livro, mas não dá tempo de estudar tão pouco tempo, tá? Porque está muito espalhado. O ideal é que um professor já tenha visto tudo, já tenha feito toda a pesquisa e já direcione na sua apostila, na sua videoaula direto. Tá bom? Principalmente na videoaula. Tem muito curso bom em PDF, mas, poxa, PDF é uma coisa, é bacana você ouvir, você ver a pessoa. Por isso que as nossas aulas da Loja do Concurseiro tem muito texto. A gente não tem esse papo, eu não vou ler. Não. Porque concurso hoje é profundidade. Se eu ficar só falando bonito aqui, dar uma aula show, não adianta, você não vai acertar na prova. Tem que memorizar, tem que visualizar, entendeu?
Então, esse livro aqui foi tirado e todas as bancas utilizam nessa parte do assunto esse autor, tá bom? As funções mais importantes de uma organização são produção ou operações, o pessoal que cuida da linha de produção, né? Da montagem, por exemplo, dos automóveis numa montadora. Daqui a pouco eu vou falar um pouquinho de algumas delas. Produção, marketing, pesquisa e desenvolvimento, finanças, contabilidade, administração de materiais, logística e recursos humanos. Essas são as mais importantes, são essas que caem em prova. Produção, marketing, pesquisa e desenvolvimento, finanças, contabilidade, administração de materiais, logística e recursos humanos. Logística é uma, recursos humanos é outra. A coordenação de todas essas funções especializadas é o papel da administração geral. É o papel do administrador de empresas, é o papel do administrador. Tá bom? Então, eu vou colocar uma leitura aqui para vocês, colocar um texto, só de algumas aqui, as que eu considero mais importantes que você, porventura, pode errar numa prova. Então, vamos lá para poder voltar para a questão. Eu acho que já ficou muito fácil fazer a questão. Agora é só olhar, você vai perceber. Mas olha só, vamos ver aqui as principais funções organizacionais. A primeira é a produção. Produção também é conhecido como operações. O objetivo básico da função produção, a gente chama assim, função produção, tá bom? Função marketing, tá bom? O objetivo básico da função de produção é transformar insumos para fornecer o produto ou serviço proposto pela organização. Então, por exemplo, uma fábrica de doces tem muitos insumos. No caso aí, os insumos seriam trigo, seria açúcar, entre outros. Transformar esses insumos para fornecer o produto, as tortas, os doces ou o serviço proposto pela organização é o papel da função produção. Existe engenharia de produção, existe administrador da produção. Transformar esses insumos em produtos é o papel da produção. Mas vejam que não é essa função que inventa, que cria os produtos. Não, existe já o que é para fazer e ele vai lá e transforma naquilo que tem que ser feito. O que vem a ser a função marketing, tá? A função marketing. Já a função de marketing, a função dela é estabelecer e manter ligação entre a organização e os clientes. Pessoal, manter uma ligação entre quem? Entre a organização e os seus clientes. Quando você faz uma propaganda na televisão, você está se comunicando com o seu cliente. Quando você responde um e-mail, você está se comunicando. É uma outra maneira de comunicação. Mas tudo parte da ideia de marketing, função marketing, tá bom? A função de marketing é estabelecer e manter a ligação entre a organização e seus clientes, consumidores, usuários ou público-alvo, ok? Então vamos para a próxima função. A próxima função que nós vamos falar aqui é a função pesquisa e desenvolvimento. Já sei que a produção tem o papel de transformar insumos em produtos ou serviços. Marketing vai se comunicar, ou seja, o marketing vai ficar sabendo o que o público quer. Ah, o público quer um curso diferente. Ele quer um curso, professor Petrônio, só de revisão de véspera para concurso do IBFC aí. Faça lá que a gente paga 30, 50 reais. Isso aí quem ficou sabendo, por exemplo, não estou dizendo que tem esse produto ainda não, tá? Mas estou dizendo assim, é o pessoal que está ali no marketing, que está se comunicando, que está ouvindo, que está pesquisando, tá bom? O que seria pesquisa e desenvolvimento? Já a função pesquisa e desenvolvimento, também chamada de P&D, qual é a função? É transformar as informações de marketing em produtos e serviços. E depois quem é que vai fazer esses produtos e serviços? É a função produção. Então o papel da pesquisa, pesquisar, desenvolver, o papel da função pesquisa e desenvolvimento é transformar as informações que o marketing conseguiu em produtos e serviços. Tem também outras funções, como a identificação e a introdução de novas tecnologias e melhoramentos nos processos produtivos para reduzir custos, ok? Agora nós temos a função finanças, tá? A função organizacional finanças. Bem, a função financeira cuida do dinheiro da organização. Cai bastante em prova essa frase. E é óbvio, né? Cuidado, porque tem também a função contabilidade. E quem cuida do dinheiro é a função finanças. Tem por objetivo a proteção e eficaz utilização dos recursos financeiros.
Abrangem também as decisões de investimento, financiamento, controle e destinação dos resultados, tá bom? Temos agora, não vamos ver todas, tá? Afinal de contas, aqui é só uma aula de resolução. Já estou extrapolando, tá bom? Em recursos humanos, a função recursos humanos, qual é o objetivo? É fazer o recrutamento, a seleção, é fazer o treinamento, o desenvolvimento, a avaliação de desempenho, a admissão, a demissão, todas as tarefas relacionadas aos recursos humanos. Em recursos humanos, o objetivo é encontrar, atrair e manter as pessoas de que a organização necessita. É assim que cai em prova, tá? É assim que cai em prova. Porque é do livro do professor Adalberto Chavenato. O objetivo é encontrar, atrair e manter as pessoas de que a organização necessita. Isso envolve atividades que começam antes de uma pessoa ser empregada, quando ainda estou recrutando, e vão até depois que a pessoa se desliga, até a demissão, ou até programas para essas pessoas que são demitidas. Retornando à nossa questão, a questão ficou agora ridiculamente fácil, né? Assinale a alternativa que não condiz com uma dessas funções. Funções organizacionais. Produção, sim. Marketing, sim. Finanças, sim. Recursos humanos, sim. E redes de internet. É óbvio que essa é a nossa resposta. É a única que não condiz. É a única que não é uma função organizacional. Ok? Vamos para a quinta questão, dentro deste mesmo tema. Eu costumo sempre colocar, quando eu estou resolvendo questões, várias na sequência. Aqui são apenas 10, várias do mesmo assunto, várias para que você fixe de verdade, tá bom? Então, essa aqui é uma questão de 2015 do IBFC, também para concurso de hospital universitário, que é o que mais essa banca fez, tá bom? Mas tem também outras provas. Dentre algumas das principais funções organizacionais estão a produção, o marketing, as finanças, os recursos humanos. Sobre o tema, leia as sentenças abaixo e marque a alternativa correta. Ok, temos totais condições de resolver e acertar a questão. O objetivo básico da função de produção é transformar insumos para fornecer o produto ou o serviço proposto pela organização. Perfeito, né, pessoal? Esse é o papel, esse é o objetivo básico da função produção. Transformar insumos para fornecer o produto ou o serviço proposto pela organização. A função de recursos humanos ou gestão de pessoas, tá? Que é uma nomenclatura mais moderna, a função é encontrar, atrair e manter as pessoas de que a organização necessita. Envolve ações de prospecção, tá? Eu fazer essa atração, recrutamento, seleção, contratação, manutenção, manter e demissão. Perfeito, tá certo. Essa é a função recursos humanos. A função financeira cuida do dinheiro da organização. Tem por objetivo a proteção e eficaz utilização dos recursos financeiros. Também está perfeita. 1, 2 e 3 estão corretos, tá bom? Então, a nossa resposta aqui diz aqui, todas as afirmativas, todas elas estão corretas, tá bom? Vamos então, antes de fazer a próxima questão, mais uma vez eu quero que você lembre, tá? Já vou passar para a questão número 6. Não deixa, você já está aí no YouTube. Vai aqui no cantinho, tá? E se inscreve no canal. A gente vai todo o tempo divulgando novos vídeos. Chega lá no teu celular também, coloca lá para você ser notificado toda vez que um vídeo novo surgir na loja do concurseiro. E aí isso vai te ajudar. Eu tenho certeza que a gente vai te ajudar com todo o prazer a você alcançar êxito nessa sua empreitada. Então vamos continuar, vamos para a questão 6. Então vamos à questão de número 6. Bem, vamos abordar um outro tema. A gente até tocou no assunto agora há pouco. Então, uma questão de 2015 da banca IBFC para assistente administrativo. Leia a afirmação a seguir e assinale a alternativa que preenche corretamente a lacuna. Então, nós temos aqui a lacuna, né? E diz o seguinte: é o processo de trabalhar com pessoas para possibilitar a realização de objetivos. É um processo complexo. Só de ler isso aqui,
você já tinha que saber a resposta, tá? De tanto você estudar, você já sabe a resposta, tá? Porque essa questão, ela era difícil. Só se você soubesse esse macete que você acertava. Vamos já falar. É o processo de trabalhar com pessoas para possibilitar a realização de objetivo. É um processo complexo que compreende diversas atividades de administração de pessoas, como coordenação, direção, motivação, comunicação e participação no trabalho em grupo. Ele quer saber se isso é liderança, é eficiência, é gerenciar, é executar ou é eficácia, tá? Eu tenho até uma aulinha aí no YouTube que você pode procurar que fala sobre eficiência, eficácia, efetividade, tá? Vou até gravar outras também sobre o mesmo assunto, tá? Só do IBFC, mas dá para você entender tudo direitinho. Mas não é nada disso não, pessoal. Olha só, aqui nós temos liderança, tá? Liderança é a arte de comandar pessoas. Agora há pouco eu falei que a autoridade versus liderança. A autoridade é diferente de liderança. A autoridade é formal, é o direito legal. Liderança não, pessoal. Liderança é como nós dizemos aqui, ó. A liderança pode surgir de forma natural, quando uma pessoa se destaca no papel de líder, sem possuir forçosamente um cargo de liderança. Aquela história do time de futebol. Muitas vezes o cara que é o capitão do time, ele acaba não sendo líder. Liderança é a arte de comandar pessoas, atraindo seguidores e influenciando de forma positiva mentalidades e comportamentos. Mas este último aqui, para a prova, é o mais importante, porque esta frase cai bastante em todas as bancas de concurso. A liderança não é apenas um atributo de uma pessoa ou de um grupo, mas é um processo social complexo. Então, pessoal, esta frase, ela cai muito em prova, muito. Que liderança é um processo social complexo. Ele envolve pessoas, ele envolve muito mais do que atributos de uma pessoa. Existe todo um estudo de liderança, aquelas teorias antigas que dizem que a liderança verdadeira é a nata. Tudo isso está no programa, tudo isso tem nas videoaulas para você estudar na loja do concurseiro, tá? Basta você adquirir o nosso curso. Mas, para nós aqui, o que é importante é que o conceito de liderança, toda vez que você ouvir falar em processo social complexo, não é autoridade, isso é liderança, tá bom? Voltando aqui para a questão, ficou fácil, tá, pessoal? Ficou fácil. Liderança é o processo de trabalhar com pessoas para possibilitar a realização de objetivos. Até aqui poderia ser autoridade, tá? Aí quando ele fala assim, é um processo complexo, pronto, acabou, é liderança, tá bom? Que compreende diversas atividades de administração de pessoas, como coordenação, direção, motivação, comunicação e participação no trabalho em grupo. Liderança, tá bom? Liderança é a nossa resposta. As próximas questões são todas sobre esse tema liderança, para que a gente possa aprofundar um pouquinho, tá bom? Normalmente, o pessoal que estuda para concurso público, liderança estuda só uma coisa. Existem 3 estilos. O estilo autocrático, o estilo democrático e o estilo liberal. Não é só isso que cai. A banca IBFC ela vai buscar outros tipos de conhecimento. Esse aqui, por sinal, anteriores a essa classificação aí, que é importante, que é conhecidíssima, mas é anterior, historicamente falando, tá? E é importante saber disso. Questão de 2015 do IBFC para assistente administrativo. Há vários estilos de liderança. O estilo democrático tem as características relacionadas abaixo, exceto a que está na alternativa. Quando você vê isso aqui, estilo democrático, você imagina, existe o democrático, existe o liberal e o autocrático. É a primeira coisa que vem à mente, porque você só estudou isso. Só que não tem a ver com essa parte da matéria, essa questão. Vou já mostrar. Estilo exceto. Então, estilo democrático tem a ver com estilo pessoas, liderança orientada para a produção, liderança orientada para pessoas, liderança orientada para as relações humanas, liderança orientada para a consideração ou para o grupo. Só uma delas não está relacionada ao estilo democrático, que nada tem a ver com aquela história lá de liderança democrática,
liderança autocrática e liderança liberal. Vamos ver aqui para você entender, até porque é uma questão do IBFC. Vou fazer uma leitura, mas o que vai interessar mesmo é esse quadro aqui, ó, tá? Inicialmente, não existia os estilos de liderança como nós estudamos hoje. Existiam apenas duas pontas, dois vértices, tá? Dois pontos. Ou é o estilo democrático ou autocrático. E essa questão foi elaborada baseada neste quadro que você encontra nos melhores livros, tá bom? Então, existem os estilos associados ao modelo democrático, que tem várias características, e os estilos associados ao modelo autocrático. Duas pontas. Antes de ler, bora fazer aqui uma leitura. É chato ler, mas é importante. Uma ideia bastante disseminada, bastante divulgada sobre os estilos de liderança coloca dois comportamentos, autocracia e democracia, como pontos opostos de uma escala. Um numa ponta, outro na outra, como se fosse uma régua, tá? Tannenbaum e Smith são dois autores que desenvolveram a ideia de uma régua dos estilos de liderança, dentro do qual a autoridade do gerente e a liberdade dos integrantes da equipe se combinam. Conforme a autoridade se concentra no líder, a autonomia do liderado diminui. Conforme a autoridade se concentra no líder, quanto mais autoridade for dada a ele, a autonomia do liderado diminui e vice-versa. Tá? Daí que vai surgir a autocracia ou democracia. A autocracia, eu mando e você obedece. Democracia, a gente já começa a trabalhar em grupo, já começa a ouvir a tua opinião na hora de tomar decisão. Polos opostos. Presta bem atenção. O que ele está dizendo é que inicialmente era um ou outro, tá? 880. À medida que o estudo da liderança evoluiu, os dois comportamentos passaram a ser caracterizados de forma diferente da tradicional. Criaram-se outros nomes. Liderança orientada para a tarefa, e liderança orientada para a tarefa é a autocracia, por isso que está vermelho. E liderança orientada para as pessoas, algo mais democrático, vira democracia. Tá bom? Para designar os dois estilos básicos. Então, primeiro era só autocracia e democracia. Depois, a autocracia, o estilo de liderança, passou a ser chamado liderança orientada para a tarefa. E liderança orientada para as pessoas passou a ser chamado, a democracia passou a ser chamado liderança orientada para as pessoas, tá bom? Cada estilo engloba diferentes comportamentos que podem ser eficazes ou ineficazes dependendo da situação. Dependendo da situação prática, pode ser necessário que você utilize um estilo mais democrático. E dependendo do grupo que você está conduzindo, pode ser melhor usar aí a autocracia. Bem, aquela questão foi elaborada baseada nesta tabela que você tem que ter. Estilos de liderança. Estilos associados ao modelo democrático, lado esquerdo. Estilos associados ao modelo autocrático, lado direito. Então, estilo associado ao modelo democrático, democracia, liderança orientada para pessoas, liderança orientada para as relações humanas, tem tudo a ver com as pessoas, liderança orientada para a consideração, levar em conta, ter respeito com as pessoas, levar em conta as ideias delas. Por outro lado, os estilos associados ao modelo autocrático são, é como se fossem sinônimos, não é? São estilos, mas é como se fosse. Liderança orientada para a tarefa. Eu não quero nem saber que a pessoa que vai fazer, eu quero a tarefa, o foco é na tarefa. Liderança orientada para a produção, tem tudo a ver com tarefa. Produção, tarefa. Liderança orientada para o planejamento e para a organização. Enquanto por esse lado aqui você fala em pessoas, em relações humanas, em consideração, do outro você fala na empresa. Capital, tarefa, produção, planejamento, organização e assim vai. Essa questão falou do estilo democrático e ele quer saber qual não combina com o estilo democrático. Há vários estilos de liderança. O estilo democrático tem as características relacionadas abaixo, exceto a que está na alternativa, estilo pessoas, tá certo? Estilo pessoas tem tudo a ver com o estilo democrático. Bora pular a letra B. Liderança orientada para pessoas, tá certo? Liderança orientada para as relações humanas, tá certo? Liderança orientada para a consideração ou para o grupo, tá certo? A única errada é a liderança orientada para a produção, porque não seria democrático, seria autocrático.
Percebam que eu provei para vocês que a questão foi elaborada baseada naquela tabela. Esse estilo democrático nada tem a ver com aquela ideia dos 3 estilos: autocrático, democrático e liberal. É legal aquilo, é importante, mas aqui é outra história. Você tinha que conhecer um pouco essa tabelinha, essa matéria, para você acertar a questão, tá? Então, essa aqui, letra B de bom. Vamos para a 8ª questão, tá bom? A 8ª questão, vamos ver se dá para fazer antes de ler. Eu acho que dá, vamos lá. Essa é de 2013, também da banca IBFC, para nível médio. O estudo da liderança na administração das organizações dá grande ênfase ao conceito de estilo de liderança. Os termos autocracia e democracia, tipo aquela nossa tabelinha, hein? Autocracia, democracia. Eles são empregados para definir estilos básicos de liderança. Sobre o tema, leia as sentenças e assinale a alternativa incorreta. Vamos ver se dá para fazer. A validade e a eficácia dos estilos de liderança dependem muito da situação em que são utilizados. O que vocês acham? Tá? Então, a validade, será que é válido eu usar com essa equipe? Será que é eficaz eu usar um estilo muito autoritário? É uma equipe médica, eu sou um cirurgião. Claro que não. A validade e a eficácia dos estilos vão depender muito da situação em que são utilizados. Isso está certo, ele quer errada, ele quer incorreta. Democracia é um modelo em que a ideia de autoridade formal ou informal, a ideia de autoridade, democracia, do líder, pode ser mais orientada para a equipe de colaboradores ou seguidores, tá certo? Na democracia, porque são 2 estilos, autocracia e democracia. Na democracia, a ideia de autoridade do líder pode ser mais orientada para a equipe de colaboradores ou seguidores do que, por exemplo, para as tarefas, tá certo? Já a autocracia é um modelo onde a autoridade do líder é mais orientada para o próprio líder e para a execução de tarefas, tá certo? Até agora está tudo certo, ele quer a incorreta. A democracia, apesar de ser uma liderança participativa, porque é participativa, e orientada para as pessoas, ok. A democracia não permite que as decisões do chefe sejam influenciadas pelo grupo que lidera. Claro que está errado, né, pessoal? Acabou a questão. A democracia, claro que permite que as decisões do chefe sejam influenciadas pelo grupo que lidera. É exatamente essa a ideia do estilo democrático. E a última, um líder autocrático toma decisões sem consultar a equipe. Perfeito. Dá ênfase à cobrança de desempenho dos funcionários. Isso está certo. A única alternativa errada é a letra D. Tranquilo? Então, bem fácil. Vamos detonar, vamos arrebentar esta prova que vamos fazer. Mais uma questão do ano de 2013 da banca IBFC. Mais uma sobre liderança. Liderança é um dos papéis dos administradores. A pessoa ou grupo que desempenha o papel de líder influencia o comportamento de um ou mais liderados ou seguidores. Falei para vocês que a palavra-chave de liderança é influenciar pessoas. É influenciar o comportamento. Ok. A capacidade de liderar está intimamente ligada ao processo de motivação. Verdade, tá? Para eu liderar, eu tenho que estar motivado. E a minha facilidade ou dificuldade vai depender muito do grupo estar motivado ou não. Vamos lá, vamos ver o que ele quer na questão. Há uma situação de dependência mútua entre líderes e liderados. Leia as sentenças abaixo sobre o tema, assinale a alternativa incorreta, tá bom? Então vamos lá, pessoal. A liderança não é apenas um atributo de uma pessoa ou de um grupo, mas um processo social complexo. Olha aquilo que eu falei para vocês. Falou em processo complexo, que o mais correto é processo social complexo, tá? Isso vai direto para o conceito de liderança, tá? Liderança, tá? Tá certo, ele quer errada. A liderança não é apenas uma qualidade, uma característica de uma pessoa ou de um grupo, mas um processo social bem complexo, tá certo, mas ele quer errada. A autocracia é a liderança diretiva, tá certo?
e orientada para a tarefa. Toda vez que você ouvir falar em autocracia, tá certo, é liderança diretiva e orientada para a tarefa. Autocracia é o estilo em que o poder de tomar decisões está concentrado no líder. Perfeito. Na democracia já não tem essa concentração. O líder não pode ser orientado para pessoas e tarefas ao mesmo tempo. São estilos e pontos opostos, não utilizados em conjuntos. Acabou a questão. Eu vou já fazer uma leitura. Mas é aqui, pessoal. Ele diz que o líder não pode ser orientado para pessoas e tarefas ao mesmo tempo. Claro que pode. Vou já mostrar, tá? Vou já mostrar isso aqui para vocês, mas eu já adiantei. Democracia é a liderança participativa, ok. E orientada para as pessoas, ok. Quando as decisões do líder forem influenciadas pelo grupo, perfeito, ele é influenciado pelo grupo. Tá aqui, eu já adianto que a resposta aqui é a letra C, porque ele diz que o líder não pode ser orientado para pessoas e tarefas ao mesmo tempo. E pode, tá bom? Tá? Não era nem para eu ter marcado ainda, mas eu já adiantei. Trouxe um texto longo, chato, mas concurseiro é assim mesmo. Tem que aprender. E tem que aprender lendo, e tem que aprender ouvindo. Não pode ser uma coisa só superficial. Vamos provar. A gente disse que não pode, vamos provar. São várias telas. Eu vou mostrar para você aqui um gráfico. Um gráfico, ó, que você vai enxergar aqui, ó. Você vai enxergar que temos a liderança orientada para as pessoas, democracia, temos a liderança orientada para a tarefa, autocracia, e daqui podem surgir quatro situações. Vamos primeiro fazer aqui a nossa leitura. É o que a gente chama, pessoal, essa questão trata da liderança bidimensional. O IBFC adora essa ideia de liderança, de colocar em prova questões sobre liderança bidimensional, que nada mais é do que essa combinação da democracia com a autocracia. A liderança orientada para a tarefa e a liderança orientada para as pessoas, assim como a autocracia e a democracia, durante muito tempo foram consideradas estilos opostos, mutuamente excludentes. Quer dizer, não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Se você é um, você não é outro. Durante muito tempo, calma lá. As mais avançadas ideias a respeito da liderança reconhecem hoje que os dois estilos não são mutuamente exclusivos. Não são. Ou ideias em conflito. Se você tem um estilo, não pode ter outro. Esquece isso. Nada disso. Nada disso. Todos podemos combinar diversos graus de autocracia e democracia em nossa maneira de lidar com funcionários e equipes. O estilo tarefa e o estilo pessoas, ou seja, a autocracia e a democracia, não são pontos opostos de uma mesma régua, mas duas réguas que se combinam e formam os limites de um território, formam uma região, como se fosse um gráfico. Essa ideia permite identificar não dois, mas pelo menos 4 estilos básicos de liderança. De acordo com essa ideia, o líder pode dar muita ou pouca ênfase para a tarefa e, ao mesmo tempo, muita ou pouca ênfase para as pessoas. Esquece essa coisa. Liderança bidimensional, certo, existe. Entendeu? Esquece esse negócio que é um ou outro. Eu posso combinar. Esse gráfico mostra exatamente essas combinações. Eu posso, por exemplo, ser um líder que eu dou aqui, por exemplo, pouca, que é o 0. Pouca importância, pouca para a liderança para as pessoas. Já nesse outro eixo aqui, eu dou muita importância. Cruzando esses dois pontos, dá bem aqui. Ou seja, dá esse quadrante aqui. O que está escrito nesse quadrante aqui? Eu sou o tipo de líder que dou muita ênfase na tarefa, porque está com o número alto do gráfico, e pouca para as pessoas. Não precisa você ficar memorizando o gráfico. Só é importante você saber que você exige no mínimo 4 situações. Eu posso dar pouca importância para a tarefa e pouca importância para a pessoa. Muita importância para a tarefa e muita para a pessoa. E posso alternar pouca em uma e muita na outra. É isso que interessa. E isso é o que a gente chama de liderança bidimensional. Então não é apenas assim, uma régua que tem numa ponta um e na ponta outra. E acabou. Um ou outro. Não. É toda uma combinação. Ok? Voltando para a nossa questão, pessoal, nós já resolvemos, tá? Nós já dissemos aqui que a única errada que tinha era o líder não pode ser orientado para pessoas e tarefas ao mesmo tempo. O erro é isso, porque ele pode ser orientado para pessoas e tarefas ao mesmo tempo. São estilos opostos, não tem como.
Tá bom? Então já vimos essa. Vamos para a nossa última questão, né, pessoal? Que pena, né? Tá acabando aí. Tá? Eu acho que foi legal. Acho que dá para ajudar você aí na sua batalha, como você sofre, né? Então, nós vamos fechar aqui com chave de ouro uma questão do IBFC também, de 2015. A liderança, como eu falei para vocês, são várias questões sequencialmente do mesmo assunto, para que você cresça no assunto. Às vezes o professor mistura tudo e fica tão ruim, pessoal. É como se eu tivesse dando aula de matemática, colocasse uma de regra de 3, uma de porcentagem, uma de números complexos, uma de analítica. Ninguém aprende nada. Põe uma lista todinha de número complexo. Opa, agora eu cresci na matéria. Vamos lá. A liderança não é apenas um atributo de uma pessoa, é também um processo social complexo. Presta atenção, a gente aprende muito fazendo questão de provas anteriores. A própria questão de 2015 trouxe o conceito de liderança que mais cai em prova. A liderança não é apenas um atributo de uma pessoa ou de um grupo, é também um processo social complexo. Toda vez que eu ouvir falar em processo social complexo, associa a palavra liderança. Analise abaixo algumas considerações sobre o tema, atribua valores V para verdadeiro, F para falso e assinale a alternativa que representa a sequência correta de cima para baixo. Só é uma questão muito tranquila. A liderança envolve pessoas, claro. Ela tem uma função dentro da administração, claro, onde a pessoa que a desempenha é responsável por um grupo. Claro, isso aqui é verdadeiro. Claro, isso aqui é verdadeiro, tá, pessoal? Verdadeiro. A pessoa que desempenha a liderança aqui é responsável por um grupo, senão ela vai liderar o quê? Não existe liderança de um homem só. Eu sou líder de mim mesmo. Não, por isso que é um processo social. Envolve pessoas e é um processo complexo. Ok. Um bom líder não deve conduzir as ações ou influenciar o comportamento dos seus liderados. Quer fazer graça, né, pessoal? Cara, liderar é influenciar pessoas. Se ele diz que um bom líder não deve conduzir as ações ou influenciar, está errado. Um líder deve conduzir as ações e influenciar o comportamento de seus liderados. E a última, os líderes precisam dirigir esforços do seu grupo. Os líderes precisam dirigir os esforços do seu grupo para a realização dos objetivos. É isso mesmo. O papel do líder é isso. É atingir metas, é conduzir através. O seu papel é influenciar as pessoas, o comportamento das pessoas rumo à produtividade. Verdadeiro, falso, verdadeiro, né? Verdadeiro, falso, verdadeiro. A nossa resposta é a letra D. Tá bom? Volto a dizer, entra lá no site lojadoconcurseiro.com.br, procura essa área, lá você vai encontrar vários cursos e quem sabe você não decide se unir à nossa equipe vitoriosa Loja do Concurseiro. Tá bom, pessoal? Fico por aqui, obrigado, fique com Deus, tchau!